Estamos vivendo tensões inéditas no Oriente Médio e é verdade que estamos habituados também a verificarmos todos os dias noticiários falando sobre tensões, bombas, explosões e novas guerras no Oriente Médio. Mas o que nós estamos vivendo agora, nessa segunda metade do ano de 2019, é definitivamente uma tensão inédita. Aconteceu um ataque à maior refinaria do Oriente Médio, que é a refinaria de Abqaiq. Essa refinaria sozinha, só para você ter uma ideia, ela fica na Arábia Saudita. Sozinha essa refinaria consegue produzir quase 50% de todo o petróleo produzido no Oriente Médio. Basta lembrar que o Oriente Médio é hoje a região que sozinha produz cerca de 30% do petróleo do mundo e como região detém 55% do petróleo global. É muito importante, então, entender que esse ataque atual a essa refinaria de Abqaiq foi um ataque muito tenso politicamente e economicamente. Isso porque o ataque prejudicou, dizem os especialistas, cerca de 5% de toda a produção de petróleo internacional. Para você ter uma ideia da expansão, do impacto que teve esse ataque. Além disso, isso fez aumentar o preço do petróleo em uma escala inédita nos últimos pelo menos 15 anos. O preço do petróleo atualmente chegou a aumentar 20%. E isso tem um impacto inflacionário no mundo todo. Isso porque o mundo ele vai ter um desenvolvimento econômico mais lento, isso afeta o PIB internacional de maneira inédita e de maneira direta, porque o preço do petróleo ele é repassado necessariamente ao preço dos outros produtos consumidos hoje no nosso capitalismo e definitivamente o petróleo é utilizado como recurso energético e por isso ele também vai atravancar o crescimento econômico internacional. É bom lembrar que o crescimento econômico internacional já vinha crescendo muito vagarosamente. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, apontava justamente essa como a principal preocupação atual, ou seja, o lento crescimento econômico. Essa tensão a respeito do petróleo traz, então, uma preocupação ainda maior. Esse ataque é um ataque muito aparentemente pontual. É um ataque a uma refinaria, que é a refinaria de Abqaiq. É um ataque que trouxe uma diminuição de 5% da produção total de petróleo, elevou em cerca de 20% o preço do petróleo internacional. Mas esse ataque ele tem a ver com quem? Quem que traz esse ataque para a refinaria de Abqaiq na Arábia Saudita? Inicialmente ele foi reivindicado pelo grupo dos Houthis, um grupo de rebeldes que estão sofrendo uma espécie de genocídio na Arábia Saudita. Os Houthis, rebeldes que discordam de prerrogativas do governo da Arábia Saudita, têm sido combatidos dentro da Arábia Saudita. Esse grupo, chamado de Houthis, que na verdade é um grupo étnico, e vem, porém, sendo apoiado pelo Irã. O Irã, ele treina e apoia financeiramente, belicamente, esse grupo chamado de Houthis. E os Houthis, eles declararam autoria no ataque à refinaria de Abqaiq. Porém, aqui é importante perceber uma questão. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita colocaram a culpa no Irã. Existe uma possibilidade desse ataque ter sido efetivamente articulado, arquitetado pelo Irã, mas não há provas de que, de fato, os Houthis teriam agido impulsionadamente pelo Irã ou se agiram sozinhos. O fato é que os Estados Unidos e a Arábia Saudita tomaram como uma questão já consensual de que o ataque à refinaria de Abqaiq foi um ataque proporcionado pelo Irã. Mas isso aqui vai desencadear toda a geopolítica do Oriente Médio. É bom lembrar que esse ataque ele é uma espécie de gatilho a toda uma geopolítica formada no Oriente Médio. E para isso vale a pena a gente perceber o seguinte: o Irã e o Iraque são majoritariamente países xiitas. Já a Arábia Saudita é um país de maioria sunita. A Arábia Saudita tem no seu entorno de influência geopolítica países como Catar, Omã, Emirados Árabes Unidos. Então, a Arábia Saudita, ela tem uma influência sunita. Já o Irã e o Iraque, mas principalmente o Irã, tem também a sua zona de influência geopolítica. O Irã, principalmente, a partir da Revolução Iraniana de 1979, tornou-se uma teocracia que definitivamente
constrói um aparato geopolítico, um aparato de influência geopolítica ali no Oriente Médio. De certa forma, o Irã influencia o próprio Iraque, influencia a Síria, influencia o Líbano. Cerca de 25% da população do Líbano é de religião xiita. Então, o Irã também tem um cerco de influência. Quando nós estamos falando dessa geopolítica do Oriente Médio, não podemos esquecer que um dos principais interessados nesse jogo, nesse xadrez diplomático, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre tiveram como principal parceiro a Arábia Saudita. Já o Irã, desde a Revolução Iraniana de 1979, deixa bem claro que os Estados Unidos são seu arqui-inimigo cultural, econômico, geopolítico. O Irã, na sua Revolução Iraniana, retrata os Estados Unidos como o grande Satã, como o grande oposto do que eles gostariam em princípios religiosos. É bem verdade que a Arábia Saudita, como sunita, também não é lá muito a favor da democracia. A Arábia Saudita tem hoje como seu principal líder o Bin Salman. O Bin Salman, ele é, na verdade, o líder da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita é uma teocracia também, o Wahhabita, que também tem adota princípios muito radicais no que diz respeito à religião. O fato, porém, é que a Arábia Saudita sempre se demonstrou mais a favor da negociação e do diálogo com os Estados Unidos. Isso, historicamente, aproximou os Estados Unidos da Arábia Saudita. Nesse embate, nesse ataque atual que acontece na refinaria de Abqaiq, que, teoricamente, teria sido conflagrado pelo Irã, isso desencadeia toda a luta geopolítica do Oriente Médio. A Arábia Saudita está acusando o Irã, os Estados Unidos estão tomando parte dessa acusação para o lado da Arábia Saudita. Por outro lado, a Rússia e a China vêm dialogando, vêm estabelecendo diálogos geopolíticos, estratégicos, muito mais no que diz respeito ao lado do Irã, ao lado xiita, no lado do Irã, do Iraque, da Síria, do Líbano. Então, a Rússia e a China tendem, principalmente a Rússia, a se posicionar mais a favor desse lado iraniano, desse lado xiita. Essa geopolítica ela vem sendo abalada. Primeiro, porque houve, por exemplo, o assassinato de um jornalista, o chamado Khashoggi. O jornalista Khashoggi, ele foi assassinado, e aí as principais provas apontam que ele era um jornalista que tinha muitas conexões com os Estados Unidos, era um jornalista da Arábia Saudita, e ele teria sido assassinado pelo governo saudita. Isso abalou um pouco a amizade entre Estados Unidos e Arábia Saudita recentemente. Mas é bom perceber como que a amizade entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos são tão importantes. Porque apesar desse jornalista, que tinha muitas conexões nos Estados Unidos, esse jornalista Khashoggi, ter sido assassinado pelo governo saudita, com até mesmo provas que a CIA levantou, o Donald Trump, presidente atual dos Estados Unidos, resolveu passar por cima do caso. Ele não desenvolveu nenhuma retaliação, nenhuma vingança explícita e direta contra a Arábia Saudita. Isso porque, geopoliticamente falando, a amizade da Arábia Saudita com os Estados Unidos sempre foi muito importante. Então podemos dizer que o balanço geopolítico continua nesse sentido. Estados Unidos e a Arábia Saudita de um lado, com suas influências sunitas, como Emirados Árabes Unidos, Omã, Kuwait, entre outros, e por outro lado nós temos aí o Irã, o Iraque, a Síria, e do outro lado também a própria Rússia e a China. É bom lembrar que, nesse sentido, o Barack Obama vinha tentando construir uma geopolítica mais do diálogo e mais arrefecida. Essa geopolítica era o que a gente conhece hoje como P5+1. No governo do Barack Obama, ele tentou construir uma diplomacia, um acordo que pegaria vários países europeus, o próprio Estados Unidos e o Irã. Nesse sentido, seria repassado matéria-prima para se desenvolver usinas nucleares no Irã, a troco de que o Irã deixaria os países europeus e os Estados Unidos inspecionarem as usinas nucleares do Irã. Parecia que o acordo estava dando certo. O Barack Obama sai do governo, entra o Donald Trump resolve não continuar com esse acordo e, na verdade, promove retaliações ao Irã.
O Donald Trump tem uma diplomacia, uma política externa muito mais agressiva em relação ao mundo xiita, em relação a esse bloco do Irã, do Iraque, da Síria e do Líbano, podemos dizer inclusive da Rússia. Então é bom lembrar que essa escalada, essa tensão geopolítica, ela começa, na verdade, principalmente a partir do momento que os Estados Unidos saem desse acordo, que os Estados Unidos resolvem partir para a saída desse acordo do P5+1, que era um acordo que equilibraria as forças entre interesses entre Estados Unidos, Arábia Saudita e Irã. A partir do momento que o Donald Trump sai desse acordo, fica-se aí então sem saber o que fazer. Os países europeus queriam continuar com o acordo e os Estados Unidos faziam muitas retaliações econômicas ao Irã. Quando os Estados Unidos saem desse acordo, começa a se escalar os conflitos. Existem alguns ataques do Irã, que não foram propriamente declarados, feitos pelo Irã de maneira declarada, mas foram ataques a drones que estavam circulando ali naquela região do Oriente Médio, e os Estados Unidos acusou o Irã. Essas escaladas continuaram até agora, que a gente tem um grande ataque a essa refinaria de Abqaiq. Esse ataque atual à refinaria de Abqaiq é muito importante, porque ele mostra uma escalada ainda maior, as tensões são muito grandes. Quando os Estados Unidos colocam a culpa no Irã, e se os Estados Unidos não fizer nada, aí tem também um preço diplomático. Os Estados Unidos vai ter que fazer alguma coisa. Os Estados Unidos está colocando a culpa desse ataque à refinaria de Abqaiq, que fica na Arábia Saudita, a culpa no Irã, e não no grupo Houthi. A Arábia Saudita também acredita que tenha sido um ataque direcionado principalmente pelo Irã. E agora, se o bloco Estados Unidos e Arábia Saudita não fizer nada depois desse ataque, vai parecer que foi uma acusação meio vazia. Então, muito provavelmente, nas próximas 3 semanas, veremos o desenrolar dessa acusação. O Irã continua sobre muitas tensões políticas e principalmente econômicas. Você pode parar para pensar, porém, que os Estados Unidos é muito poderoso. Os Estados Unidos pode chegar, bombardear o Irã e vencer facilmente uma guerra. Porém, vamos lembrar que o Irã é poderoso também. Hoje nós estamos falando que o cenário geopolítico vive o que nós chamamos de guerras assimétricas. O que são as guerras assimétricas? Nós não estamos falando de um lado lutando contra o outro de maneira visível, no sentido de que os Estados Unidos têm um exército e o exército dos Estados Unidos vai lutar contra o Irã. Não. O Irã ele tem vários subgrupos de influência, grupos civis de influência, grupos disfarçados, grupos que não são muito perceptíveis. Não é exatamente o exército de um país contra o exército de outro país. Isso envolve vários subgrupos, vários interesses de outros países. Uma guerra que não é exatamente entre potências ou entre países. É uma guerra entre grupos de interesse, é uma guerra assimétrica. Então essa guerra que pode surgir, ou esse conflito que surge atualmente, é baseado em guerras assimétricas. É uma guerra complexa. É uma guerra na qual os Estados Unidos não conseguem combater o Irã diretamente. O Irã tem vários grupos que o apoiam. Então devemos ficar de olho, porque definitivamente o Oriente Médio está sofrendo tensões muito grandes e que podem inclusive afetar o Brasil. Atualmente estamos falando de uma alta no preço internacional do petróleo inédita. Foi 20% o preço do aumento, o aumento no preço do petróleo atualmente. Então devemos lembrar que isso impacta o mundo todo, no que diz respeito à inflação, no que diz respeito ao crescimento econômico. É uma tensão de grande importância histórica e geográfica. Vamos ficar de olho.